Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sou o professor Tiago e hoje teremos mais uma aula de História. Mas antes de começarmos, não esqueçam aí de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e também ativar as suas notificações. Vamos começar, galera! Hoje nós começamos a trabalhar o tema Renascimento Cultural. Tá, que eu vou acabar dividindo aí em duas videoaulas porque é um tema aí complexo, um tema muito importante. Tudo bem? Então vamos lá, sem mais demoras, vamos começar falando aqui pelo contexto histórico. Galerinha, Renascimento Cultural faz parte ali de um processo de transição feudo-capitalista. Você está vendo aqui a linha do tempo, né? Nós estamos aqui no final da Baixa Idade Média, no início da Idade Moderna, uma fase de profundas transformações, certo? Nessa transição, pessoal, o Renascimento ele vai se encaixar e ele vai dialogar ali com quase tudo que está acontecendo nesse período. Tudo bem? Então, falar do período renascentista é falar aqui também de uma fase de ascensão da burguesia. E o Renascimento, pessoal, ele vai ser um componente importante, um tema importante para esse burguês que valoriza o individualismo, que valoriza ali a ascensão econômica, né? A acumulação de capital. A expansão marítima e comercial é outro tema que está rolando aqui nesse momento. Nós temos uma fase aqui da história muito importante, né? Onde aconteceram ali as grandes navegações, né? Visando aumentar a acumulação desse Estado absolutista, garantir aí novos mercados para essa burguesia. E aí você pode estar pensando onde é que o renascimento cultural se encaixa com relação à expansão comercial e marítima. Galerinha, não se esqueçam, a valorização do uso da razão, a valorização também dos métodos experimentais levam ao desenvolvimento de estudos importantes em astronomia, em matemática, cartografia, e esses estudos permitirão o quê? A expansão comercial e marítima, sem contar invenções importantes como a caravela triangular. Então, olha só como é importante essa fase da história. Você tem dois temas aqui que parecem que não dialogam, expansão comercial e marítima, renascimento cultural, quando na verdade os dois estão ali praticamente juntos. Tudo bem? Tranquilo? Bem, nós estamos numa fase aqui também de formação do Estado Nacional Absolutista, de consolidação desses reinos absolutistas, e vale lembrar que muitos renascentistas defenderam esse tipo de governo, esse tipo de organização do Estado, né? Posso destacar aqui para vocês o Maquiavel, com a sua teoria da razão do Estado. Maquiavel, que era de Florença, né? Um dos berços do Renascimento cultural e um dos lugares de maior desenvolvimento dessa fase aqui tão importante da história. Podemos citar também aqui no contexto a Reforma e a Contra-Reforma, né? A Reforma Protestante, pessoal, começa lá em 1517, na fase aí do Cinquecento do Renascimento, né? E é uma fase, pessoal, importantíssima. O que tem a ver, então, a Reforma Protestante, que é essa cisão da Igreja Católica, o nascimento aí de novas religiões, né? Com o Renascimento? Tem muita coisa a ver, pessoal. Por exemplo, nós tivemos ali no século XV a invenção da imprensa, né, que entra ali naquelas características de desenvolvimento tecnológico e científico que eu comentei com vocês. A invenção da imprensa, pessoal, barateou ali o custo dos livros, a circulação de informação. E o que vai acontecer? Nós teremos um profundo questionamento do que a Igreja Católica defende. O Renascimento, pessoal, ao valorizar o uso da razão, vai questionar os dogmas da Igreja Católica e vai acabar ali favorecendo, então, esse processo de ruptura tão importante. Mas vale lembrar também que a Contra-Reforma utiliza o renascimento cultural para fazer propaganda, para combater o protestantismo, tá? Michelangelo, muito mais até que o Leonardo da Vinci, foi ali um dos artistas que recebeu proteção e foi patrocinado pela igreja para defender ali os seus valores. Tudo bem? Ótimo, então nós falamos agora do contexto, pessoal.
Qual é o nosso próximo tema agora? Vamos falar sobre o pioneirismo italiano. Por que o Renascimento começou na Península Itálica? Primeira coisa que eu tenho que destacar aqui para vocês, gente. Nós temos uma Península Itálica marcada pela fragmentação política, pela descentralização. Gente, não existe Itália, hein, galera? Itália nasceu lá em 1870, segunda metade aí do século XIX, né? Se você pensar na Itália como Estado-nação, ela é até mais nova que o Brasil, que é de 1822. Então nós tínhamos ali diversos reinos, cidades independentes, monarquias, repúblicas, tudo bem? E é nesse local onde você tem essa profunda descentralização política que vai surgir o Renascimento. Por quê? Primeira coisa, Baixa Idade Média, vocês já sabem, nós já aprendemos que o principal eixo econômico era o mar Mediterrâneo. E quem controlava a circulação de riqueza aqui, pessoal, quem tinha um monopólio de navegação na maior parte desse período, eram os italianos. Eram essas cidades, Veneza, Gênova, Florença se desenvolveu bastante também, uma cidade financista, né? Siena, Pisa, enfim. É um local muito rico. Então o desenvolvimento econômico causado aí nessa fase da história da Baixa Idade Média, onde nós tivemos esse profundo controle dos italianos sobre o Mediterrâneo, foi um dos fatores principais para que o Renascimento começasse ali. Vale lembrar, galera, vale lembrar que você precisa ter recursos econômicos em abundância para poder promover aí uma empreitada tão importante como essa, que é o desenvolvimento cultural e científico. Outra coisa importante é a própria descentralização política, tá, gente? Que vai levar ali uma certa concorrência entre esses estados independentes que nós temos na Itália, tá? Então a arte aqui, pessoal, o desenvolvimento científico e cultural vai ser usado como forma, por exemplo, de legitimação desses estados independentes que estão sempre buscando afirmação. Tudo bem? Tranquilinho? Olha só, aqui inclusive eu posso fazer uma divisãozinha para vocês. Nós temos dois tipos de renascimento, o renascimento civil e o renascimento cortesão. Renascimento civil, pessoal, mais relacionado ali à burguesia, ao seu cotidiano. Renascimento cortesão, mais relacionado ao quê? A esses estados, a essas monarquias que querem aí a legitimação. Tudo bem? Tranquilinho? Uma prática importante que aconteceu aqui nessa fase também foi o mecenato, né? Mecenato, pessoal, é uma referência ali à Roma antiga, né? Ao mecenas, né, que era um cidadão romano que patrocinava e protegia os artistas. Mecenato, gente, é exatamente isso. Você tem aqui um patrocínio, você tem uma valorização, uma proteção a esses artistas. Tudo bem? Tranquilinho? Quem vai praticar o mecenato? A burguesia, obviamente, para quê, pessoal? Para valorizar o seu modo de vida, para conseguir status social. Imagina só a situação da burguesia, gente, não é tão simples para ela. Uma vez que, isso na questão do status social, tá, gente? Nós temos aqui uma situação que é a seguinte: por mais que a burguesia tenha muito dinheiro, ela está abaixo da nobreza, porque essa sociedade é determinada pelo nascimento. Tudo bem? Tranquilinho? Ótimo. Quem mais vai praticar o mecenato? Nós temos ali a igreja praticando o mecenato. Por que a igreja vai praticar o mecenato, gente? Para valorizar ali a sua instituição, para valorizar os seus dogmas, para combater a reforma protestante, como eu disse para vocês. A igreja também patrocinou e protegeu muitos artistas. Depois ela também perseguiu muitos desses artistas, muitos também intelectuais aqui que questionavam os seus dogmas, mas a igreja abriu sim suas bibliotecas, né, e patrocinou ali pintores, escultores, cientistas aqui da época. Bem, o contato com outros povos também é algo muito relevante, tá? Vou citar dois exemplos para vocês desse intercâmbio cultural que é importantíssimo. Primeiro, os bizantinos. Queda de Constantinopla, 1453, muitos intelectuais ali do Império Romano do Oriente, do Império Bizantino, vão se exilar na Península Itálica. Levarão todo o seu conhecimento, todas as suas bibliotecas para lá. Gente, o renascimento cultural fala do renascimento do quê? Do renascimento da cultura greco-romana. Você quer algo mais importante do que o próprio Império Romano do Oriente contribuindo aí então para o renascimento? Outra contribuição importantíssima foi dos árabes.
tá? Lembrem-se que os árabes são ali defensores do conhecimento, né? Eles protegem o conhecimento que eles vão aprendendo aí através da assimilação, do contato com outros povos, promovem ali um enorme desenvolvimento científico e cultural e vão difundir esse conhecimento. Então, o árabe, pessoal, acaba contribuindo de forma decisiva em diversas áreas aqui na Europa Ocidental, tá? Lá na Europa Ocidental, melhor dizendo. Dessa forma, nós teremos também a contribuição dos árabes com os renascentistas, mesmo ali passando para esses renascentistas a filosofia greco-romana, tá? O quadro do Rafael, por exemplo, né, o afresco, aliás, do Rafael, que está ali na região do Vaticano, ele apresenta ali, segundo alguns especialistas, a imagem, né, do Averroá. Você está vendo ela aqui, seria ali uma das homenagens a esses árabes que contribuíram para o processo do renascimento cultural, certo? Vale lembrar também que existe uma herança cultural. Como assim uma herança cultural, galera? Nós temos aqui nessa fase da história uma valorização, como eu disse, da cultura greco-romana. Logo, você quer um local mais legal para encontrar modelos do que a Península Itálica, que era ali o coração do Império Romano, né? Então você tem esculturas que são encontradas, né? Arquitetura, né? Algumas pinturas também que vão ajudar aí nesse processo de difusão, de desenvolvimento do renascimento cultural. Então todos esses fatores que eu acabo de comentar com vocês são importantíssimos para que a Itália transforme-se no principal ponto de início ali do renascimento cultural, certo? Agora, pessoal, nós precisamos ali analisar o quê? Um tema muito importante, né? Precisamos analisar as características do renascimento cultural. Esse tema, características do renascimento cultural, gente, muito cobrado no vestibular, então foco total agora no que eu vou comentar com vocês, tá? Primeira coisa, pessoal, renascimento cultural, os humanistas aqui, os renascentistas, têm um enorme preconceito com a Idade Média, tá? Essas terminologias, Idade Antiga, né, ou Antiguidade Clássica, Idade Moderna ou Idade Média, são terminologias criadas pelos renascentistas e que demonstram todo esse preconceito, né? Pensa aqui comigo, ó, nós estamos estudando o início da Idade Moderna, né, onde os modernos têm uma enorme valorização com o antigo, que eles chamam de clássico. Então você tem o moderno, você tem o clássico. E aqui no meio, ó, você tem o quê? Você tem a Idade do Meio, né? Óbvio que o pessoal da Idade Média aqui não se auto-intitulava, né, de moradores, de pertencentes à Idade do Meio. Não há sentido nisso, inclusive, tudo bem? Então, por que existe todo esse preconceito, pessoal? Aqui a ideia é culpar ali, por exemplo, a Igreja Católica, né, com seu teocentrismo, que não valorizava o conhecimento científico, né, que pautava as explicações através da fé e não da razão. Outra crítica muito grave que é feita aqui à Idade Média é essa sociedade que era coletivista, né? Então você não valoriza o mérito, o individualismo, você nasce já com algo pré-determinado, né? Você vai ser camponês para o resto da sua vida, seus filhos também, não existe a possibilidade de ascensão. Então isso também é muito criticado, pessoal. A igreja, de forma geral, é muito criticada por controlar, por ser a principal instituição desse período. Se você pensar na arte medieval também, pessoal, ela é muito criticada. Por exemplo, uma das maiores expressões aqui da Idade Média foi a arte gótica. Gente, arte gótica, gótico vem do termo godo, né? Godo foi um dos povos germânicos que atacou e ajudou a acabar com o Império Romano do Ocidente, lá em 476. Então, arte gótica, na verdade, seria uma referência à arte dos bárbaros. Lembrando, são obras magníficas que nós temos aqui na arte gótica, principalmente na arquitetura, nas grandes catedrais góticas, né? Mas aqui se critica a falta de simetria, por exemplo, nessas obras, né? E nós temos então um preconceito ali muito enraizado. Você vai ter aquelas ideias de Idade das Trevas, Noite de 1000 anos, sendo forjado aqui no início então da Idade Moderna. Galerinha, não se esqueçam, a Idade Média apresentou muitas contribuições, como a própria arte gótica, que eu disse para vocês. Apresentou contribuições também ali no desenvolvimento do próprio capitalismo, né, na fase chamada de pré-capitalismo.
Apresentou desenvolvimento ali no campo intelectual também, a gente tem grandes nomes na filosofia, como São Tomás de Aquino, nós temos o surgimento das universidades, então toma cuidado porque existe sim contribuições que foram feitas ali pelo pessoal da Idade Média. Bem, o que você vai focar aqui na hora de resolver as suas questões no vestibular, na hora de pensar o renascimento cultural? Primeira coisa, então, valorização da cultura greco-romana. Isso significa que nós temos ali uma valorização da razão, né? Razão deve ser o elemento utilizado para explicar todos os fenômenos naturais e sociais. Então eu tenho que abandonar essa ideia de explicações baseadas na fé, tá? Simplesmente, ou em qualquer tipo de fantasia ou mitologia, algo que não possa ser comprovado. Aqui nós teremos inclusive um embate muito interessante, né, na busca do conhecimento entre os defensores do empirismo, né, da valorização dos sentidos para se chegar ao conhecimento, e dos racionalistas, né, que acreditam aí que o conhecimento já é inato, né, e é parte de um processo aí pensar corretamente, pensar utilizando a razão. Posso dar exemplo para vocês, né, um grande empirista, por exemplo, foi o Francis Bacon, né, que defendia métodos experimentais. Um grande racionalista, René Descartes, Montaigne, tudo bem? Tranquilinho? Outra coisa importantíssima aqui nessas características, antropocentrismo. O homem é o centro de todas as coisas, então, razão no lugar da fé, homem no lugar de Deus. Isso não quer dizer que vai se abandonar a religião, tá, pessoal? Muito pelo contrário, só que agora eu tenho que explicar os fenômenos de forma ali, então, racional, e eu devo também valorizar o homem, né? O homem é a medida de todas as coisas, como disse Protágoras, um filósofo grego. Bem, naturalismo, então eu vou buscar ali a explicação da cosmologia, do universo, a origem das coisas, o funcionamento de tudo isso, sempre de forma racional. Teremos grandes renascentistas científicos, tá? Devemos destacar também, galera, o desenvolvimento aqui nas artes, tá? Sempre que nós pegarmos esse tema ali, arquitetura, pintura, escultura, alguns pontos são importantes para que você sempre acerte a questão. Então, olha só, proporção. O renascentista, ele acredita, gente, que a perfeição é a natureza. Então, a arte deve espelhar a natureza. Entre aspas, a arte vai copiar a natureza. Então, nós teremos um respeito máximo ali pela questão da proporção geométrica, uma valorização gigantesca da matemática ali na hora da pintura, por exemplo, na hora da escultura, né? Na arquitetura também. Medidas, simetrias são valores também importantíssimos. Então, dificilmente você vai encontrar corpos ali desproporcionais ou prédios que não são simétricos, tudo bem? Porque se valoriza muito essa questão da busca da perfeição e da perfeição como natureza. Na pintura, pessoal, nós temos duas características aqui, fora essas que eu acabei de comentar com vocês, que são muito relevantes, como a tridimensionalidade, né? Você vai ter então um ponto de fuga ali nesses afrescos, nesses quadros, que são muito perceptíveis e você percebe ali a noção de tridimensionalidade com certa facilidade até. E uma outra característica que vai ajudar muito vocês, gente, é a valorização ali da serenidade. Então, dificilmente você vai ver a imagem, aliás, você não vai ver a imagem de pessoas desesperadas na escultura também, tá? E na pintura. Você vai ter sempre aquele tom sereno, aquele tom ali de tranquilidade nas pessoas que são retratadas, tá? E um profundo realismo, tá, gente? Vamos usar alguns exemplos aqui, ó. Dá uma olhadinha na imagem agora da Igreja de São Pedro, lá no Vaticano, né? Você percebe aqui, ó, que você tem elementos da cultura greco-romana, né? Olha só, você tem colunas aqui na frente, mas óbvio que você não pode pautar essa grande igreja, né? Esse grande símbolo aqui da Igreja Católica com colunas na parte interior, porque a coluna acaba roubando o espaço. Então você tem ali uma utilização de algo que os romanos faziam, que são a utilização ali das cúpulas. Então você tem uma cúpula gigantesca, monumental, nessa igreja que vai garantir um espaço gigantesco. Então você tem ali essa aliança da cultura, da arquitetura greco-romana. Se você olhar o prédio também, há aqui uma simetria muito importante, né? Você dividir ele ao meio, você vai ver que as duas partes são iguais. Na pintura, pessoal, como eu disse para vocês, olha aqui o quadro, aliás, o afresco da Santa Ceia, né? Você tem ali a questão da tridimensionalidade, do respeito da proporção, né? Da questão até ali da simetria, tudo bem?
Tranquilo? Ótimo. Agora eu vou fazer uma comparação com vocês. Dá uma olhadinha aqui em duas obras. Uma é uma iluminura da Idade Média, outra ali já é uma obra renascentista, né? As duas obras que vocês estão observando aqui são obras que tratam do mesmo tema, que é o tema ali chamado de Anunciação, quando o anjo Gabriel revela a Maria que ela vai ter um filho, né? Que esse filho será o Filho de Deus, será Jesus. Você vê na iluminura, ó, não há uma preocupação com a tridimensionalidade, com o ponto de fuga, né? Nem com a proporção. Dá uma olhadinha nos pés, por exemplo, do anjo Gabriel, né? Ou mesmo na mão, ou no corpo. Há uma falta de proporcionalidade, tá? Mesma coisa você observa com a Maria. Agora, olha ali, gente, esse pedaço do retábulo ali do frangélico, né? Pintado ali por volta de 1440. Ó, você tem o anjo Gabriel, né? Primeira coisa, você percebe ali a tridimensionalidade. Agora, olha o anjo Gabriel, pessoal. Foca nele, ó. Você consegue perceber que ele acabou de chegar, porque um dos pés ainda está tocando o chão. Uma das asas não está dentro ali do espaço onde está Maria. Né? Você tem detalhes fascinantes aqui, ó. Você percebe muito bem a questão da profundidade, da tridimensionalidade. Anjo Gabriel está revelando ali a Maria que ela vai ter o Filho de Deus. Você vê que no colo a Maria tem um livro, inclusive, um detalhe bem importante. Quando você olha o raio de sol, pessoal, que está vindo ali, ó, que seria ali uma mensagem então de Deus, né? Você vê que tem uma pomba vindo até a Maria. Se você olhar um pouquinho para cima, tem um pássaro. Gente, esse pássaro simboliza ali, segundo alguns autores, a primavera, né? Período ali que Jesus teria sido, então, criado, gestado. Tudo bem? E ao fundo, ó, bem ao fundo, você percebe ali essa noção de profundidade, como eu disse, você tem Adão e Eva sendo expulsos do paraíso por um anjo. Vocês veem ali, por exemplo, que eles já cometeram o pecado, né? Original, porque eles estão vestidos com peles de animais e você tem frutos ali no chão. Tudo bem? Deu para perceber a diferença, galera? Então, essas são as características principais do renascimento cultural. Galerinha, no próximo vídeo nós vamos falar de algumas fases do renascimento italiano e da sua difusão aí para outras regiões. Belezinha? Então, até daqui a pouquinho, até o próximo vídeo. Forte abraço para vocês.